Tem gente que olha para o espelho e começa a perceber uma coisa bem silenciosa acontecendo. O cabelo já não cresce como antes. O fio cada vez mais fino, mais fraco, mais ralo. A raiz parece sem força. E aí começa aquele desespero quando olha o travesseiro, o ralo do banheiro e a escova cheia de cabelo. E o mais assustador é que depois dos 50 anos, isso acelera muito. Mas o que quase ninguém te explica é o seguinte: na maioria dos casos, o folículo capilar não morreu, ele ainda está ali. O problema é que muitos folículos entram numa espécie de modo de dormência. Aí eles ficam fracos, lentos, mal irrigados, inflamados, sufocados por oleosidade, química, estresse, alteração dos hormônios e o envelhecimento natural do couro cabeludo. E aí o fio, que antes nascia grosso, começa a nascer fino, sem pigmentação, começam aqueles brancos muito antes do tempo, começa a ficar quebradiço ou simplesmente para de nascer. Só que hoje eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Existem óleos naturais que conseguem agir justamente no ambiente do couro cabeludo, melhorando a circulação, aumentando a oxigenação, estimulando microvasos, ajudando a acordar os folículos adormecidos e criando um ambiente muito mais favorável para o crescimento de fios mais fortes e espessos. Então presta atenção, porque esse vídeo não vai ser aquela enrolação superficial de internet. Hoje você vai ver os melhores óleos para estimular esse folículo a ter cabelo novamente. Quais ajudam na espessura do fio, quais os óleos ativam a circulação de verdade, quais podem piorar a queda de cabelo se usados de forma errada e como fazer uma mistura espetacular para estimular de uma vez por todas o crescimento capilar. Quais as combinações são mais potentes, e eu ainda vou te passar misturas extremamente fortes para o couro cabeludo enfraquecido, principalmente depois dos 50 anos. Aí tem um detalhe bem importante. Muita gente está usando óleo completamente errado. Passa puro no couro cabeludo, dorme com uma mistura forte demais, mistura ativos incompatíveis ou usa óleo pesado num couro cabeludo inflamado. E aí, sem perceber, está piorando muito a queda. Então, pega teu chá teu, café teu, chimarrão, porque a última mistura é uma das mais interessantes para quem sente que o cabelo perdeu a densidade, o volume e a espessura depois dos 50. E já me conta aqui nos comentários, qual região do teu cabelo mais mudou nos últimos anos? Na frente, nas laterais, no topo, ou é na cabeça inteira mesmo? Porque isso ajuda a entender qual tipo de enfraquecimento capilar pode estar acontecendo aí contigo. Eu sou a Rosana Lar, sou farmacêutica há 26 anos, fiz doutorado em fitoterapia, mas agora já escreve aqui nos comentários para que eu te conheça melhor. Qual é o nome da tua cidade? Eu moro aqui em Itajaí, Santa Catarina. E você? Agora deixa eu te explicar o que realmente começa a acontecer no couro cabeludo depois dos 50 anos, principalmente. Porque quando a pessoa entende isso, começa a perceber que o problema não é só da idade. Existe toda uma mudança biológica acontecendo. Primeiro, a circulação do couro cabeludo começa a diminuir. Isso é gravíssimo para o folículo capilar, porque o folículo é uma estrutura extremamente ativa. Ele precisa receber oxigênio, aminoácidos, minerais, vitaminas, proteínas e uma irrigação constante. Só que com o envelhecimento, os microvasos vão ficando mais lentos. E o que acontece quando um folículo recebe menos nutrientes? Ele começa a produzir fios cada vez mais finos. E é exatamente por isso que muitas pessoas me dizem: ai, Rô, meu cabelo até cresce, mas parece que não tem mais volume. E muitos homens percebem: ai, meu cabelo afinou inteiro, principalmente aqui em cima. Outro problema bem importante depois dos 50. O ciclo natural de renovação do fio desacelera. Quando a gente é mais jovem, o cabelo entra rapidamente nessas fases de crescimento, repouso e renovação. Mas depois dos 50 isso fica muito mais lento. O fio demora mais para nascer, demora mais para crescer e muitas vezes cai antes de atingir aquela espessura legal. Agora vem uma informação importantíssima.
muita gente acha que o folículo morreu, mas em muitos casos ele só está inflamado, sufocado, mal irrigado, oxidado, enfraquecido hormonalmente ou adormecido metabolicamente. É aqui que entram alguns óleos específicos, porque certos ativos conseguem melhorar o ambiente do couro cabeludo. Aí alguns ajudam na circulação, outros na oxigenação, outros na oleosidade, outros no processo inflamatório e alguns conseguem aumentar a sensação de ativação do couro cabeludo. Tem mais uma coisa acontecendo depois dos 50 que quase ninguém fala. O couro cabeludo envelhece também. A pele do couro cabeludo perde colágeno, elastina, hidratação e renovação celular. Ou seja, não é só o fio que envelhece, o solo onde o cabelo nasce também envelhece. E se esse solo está inflamado, endurecido ou mal nutrido, o fio perde força. Então presta atenção nisso, não adianta só jogar óleo no cabelo. Tem que ter uma lógica correta. Qual óleo usar, qual a quantidade, como misturar, quanto tempo deixar e principalmente qual óleo serve para o teu tipo de couro cabeludo. Porque o óleo errado vai piorar a situação. Vai aumentar a oleosidade, a coceira, a descamação e até aumentar a queda. No próximo bloco, eu vou mostrar um dos óleos mais famosos por estimular o folículo, mas que muita gente usa completamente errado e sem perceber pode estar sabotando o próprio cabelo. Agora a gente vai entrar em um dos óleos mais famosos quando o assunto é queda capilar e espessura dos fios. O óleo de rícino. Esse óleozinho aqui simples. E tem um motivo para ele ter viralizado tanto nos últimos anos. O óleo de rícino é extraído da semente da mamona e possui uma composição extremamente rica em ácido ricinoleico. Ele tem vitamina E, compostos antioxidantes e ácidos graxos densos. Mas o que mais me chama a atenção nele não é simplesmente hidratar. O grande diferencial do óleo de rícino é que ele cria um ambiente extremamente nutritivo e protetor ao redor do fio e no couro cabeludo. E agora vem uma informação importante que muita gente não explica direito. Muitas vezes o problema da queda não começa no fio, começa na miniaturização do folículo. Tá, mas o que é isso? O folículo vai ficando cada vez menor e mais fraco. E aí o cabelo nasce fino, cresce pouco, quebra fácil, perde a pigmentação, daí começam aqueles cabelos brancos antes do tempo, vai afinando progressivamente. Aí o óleo de rícino ganha atenção porque ele ajuda justamente na proteção do folículo contra agressões externas e perda excessiva da hidratação. Existe uma teoria bem interessante envolvendo o ácido ricinoleico que tem no óleo de rícino. Esse ácido influencia mecanismos ligados à circulação local e ao ambiente inflamatório do couro cabeludo. Tá, mas por que isso é tão importante? Porque em muitos casos na queda capilar tem um componente inflamatório silencioso e a pessoa nem percebe, mas o couro cabeludo fica sensível, quente, oleoso, irritado, descamando ou com microinflamações constantes. E um folículo inflamado simplesmente não trabalha direito. Então presta atenção nisso porque essa parte é extremamente importante, principalmente depois dos 50. Com o envelhecimento o couro cabeludo perde água, elasticidade e proteção lipídica natural. O fio começa a sofrer mais agressão. Aí se usa muito secador, químico, sol, a poluição e até o atrito do travesseiro. Aí o óleo de rícino ele forma uma camada mais espessa ao redor do fio e isso ajuda a reduzir a quebra mecânica. Por isso muita gente percebe menos cabelo na escova, menos quebra, um fio mais encorpado, uma sensação de fio mais denso. Mas aqui vem um erro gigantesco da internet. As pessoas começaram a passar óleo de rícino puro no couro cabeludo inteiro. E isso vai te trazer problema, porque ele é um óleo extremamente viscoso e pesado. E em algumas pessoas ele pode obstruir o couro cabeludo, aumentar a oleosidade, piorar a dermatite, aumentar a coceira e até favorecer o acúmulo de resíduos, principalmente em quem já tem couro cabeludo inflamado. Então o segredo é não exagerar. O segredo está na combinação correta. E outra informação importante.
Muita gente usa óleo de rícino esperando aí o crescimento rápido, mas o que geralmente acontece primeiro não é o crescimento, é a redução da quebra, e isso muda tudo, porque muitas pessoas acham que o cabelo não cresce, quando na verdade ele quebra antes de ganhar o comprimento. Então agora vem uma parte bem interessante. Algumas pessoas percebem melhora importante na espessura visual do cabelo após 8 a 12 semanas de uso do óleo de rícino. Ele ajuda o fio a reter mais hidratação e o fio vai sofrer menos com a agressão externa. Então o cabelo vai ficar mais alinhado, mais forte, mais grosso e menos ressecado. Só que tem uma estratégia bem inteligente para usar o óleo de rícino. Misturar ele com óleos estimulantes. E no próximo bloco eu vou te mostrar um dos óleos mais estudados quando a gente fala em circulação do couro cabeludo e estímulo do folículo capilar. Óleo de alecrim. Eu não tenho só um, eu já compro logo de baciada, compro logo 3. Porque esse óleo de alecrim aqui eu não fico sem, tá? E agora a gente vai entrar nesse óleo que é um dos mais interessantes quando a gente fala em estimular o folículo capilar, que é o óleo de alecrim. E aqui começa uma parte importante, porque o óleo de alecrim, ele não ficou só famoso pela tradição popular. Ele começou a chamar atenção por causa de estudos observando o potencial que ele tem para aumentar a circulação ambiente do couro cabeludo. Quando a gente aplica o óleo de alecrim, na hora a gente já começa a sentir um microformigamento. Hoje os pesquisadores já comprovaram que ele tem a mesma ação do minoxidil, que é aquele medicamento que a gente usa para estimular o folículo capilar. Ele tem a mesma ação, só que o detalhe não tem os efeitos colaterais do minoxidil. Ele tem compostos bioativos extremamente interessantes. Tem cineol, cânfor, ácido rosmarínico e antioxidantes naturais. Todos esses compostos agem em 3 áreas. Aumenta a circulação local, diminui o estresse oxidativo e diminui o ambiente inflamatório do couro cabeludo. Muita gente depois dos 50 vê que o couro cabeludo começa a ficar sem nutrição, ou seja, o sangue chega com menos eficiência no folículo capilar. E um folículo mal irrigado funciona quase como uma planta que ganha pouca água, que não é adubada nunca. Ele enfraquece bem lentamente. Aí o cabelo nasce fino, sem força, sem brilho e muitas vezes para de crescer direito. E o que chama a atenção no óleo de alecrim é justamente a possibilidade dele ajudar a estimular a microcirculação local. Essa sensação é uma sensação de aquecimento, parece, do couro cabeludo, parece que o couro cabeludo está mais ativo, como eu falei, um formigamento discreto. E isso acontece porque ele estimula os microvasos dessa região. Agora eu quero te dar uma informação extremamente importante. Depois dos 50, aumenta muito o estresse oxidativo no couro cabeludo. Os radicais livres começam a danificar as células do folículo, proteínas estruturais e o ambiente onde o fio nasce. Como o alecrim é rico em antioxidantes naturais, ele vai ajudar a proteger o folículo contra o desgaste constante. Mas eu quero te falar um detalhe que pouca gente explica. O folículo capilar é uma das estruturas metabolicamente mais ativas do corpo humano. Ele precisa de energia, de oxigênio, de circulação, aminoácidos, minerais e equilíbrio inflamatório. Se o ambiente piora, o fio piora junto. Por isso, as pessoas percebem logo quando começam a usar uma melhora no couro cabeludo, não apenas do fio em si. Mas agora vem um erro bem perigoso da internet: passar óleo essencial de alecrim puro na cabeça. Isso vai irritar muito o couro cabeludo. O óleo essencial é extremamente concentrado. Algumas gotas equivalem a uma quantidade enorme da planta. Quando usado errado, ele vai causar ardência, irritação, descamação, vermelhão e até piora da queda. Por isso, ele precisa ser diluído em um óleo carreador. E os melhores carreadores são a jojoba, óleo de coco, óleo de semente de abóbora, ou em pequenas quantidades, mesmo óleo de rícino. E aí vem uma informação bem interessante. Muitas pessoas usam o óleo de alecrim esperando resultado rápido, mas o que realmente acontece primeiro vai reduzir a oleosidade excessiva,
Melhora o aspecto do couro cabeludo, menos quebra e uma sensação de fios muito mais resistentes. Depois começam a surgir aqueles fios menores de novo, perto da raiz, e isso, muita gente me diz, nossa, parece que o meu cabelo acordou. Agora a gente vai falar de um óleo que virou uma verdadeira febre entre as pessoas que querem estimular o couro cabeludo. O óleo de hortelã-pimenta. Eu vou te explicar porque tanta gente sente uma sensação quase imediata quando usa esse óleo. O grande responsável por isso é o mentol. O mentol ativa os receptores sensoriais da pele ligados à sensação de frio, e quando isso acontece, o que você vai perceber? Uma refrescância intensa, formigamento, sensação de couro cabeludo mais vivo e até uma percepção de circulação aumentada. O óleo de hortelã-pimenta começou a chamar atenção porque em alguns estudos observaram que ele vai influenciar o ambiente do folículo capilar através da circulação local e do estímulo da pele do couro cabeludo. E isso é extremamente interessante depois dos 50 anos, porque conforme a gente envelhece, a circulação diminui, o couro cabeludo fica mais rígido, os microvasos perdem eficiência e o folículo fica com menos oxigênio. Sem oxigênio suficiente, o cabelo perde força metabólica. Então presta atenção nisso, porque essa é uma parte bem importante. O cabelo é formado por células que se multiplicam rapidamente. Para isso acontecer, o folículo precisa de energia constante. Quando a circulação piora, o fio afina, cresce mais lento, quebra mais e pode até parar de crescer em algumas regiões. O óleo de hortelã, ele parece ajudar justamente para despertar o couro cabeludo. Depois de algumas semanas você vai começar a ver a tua raiz mais forte, menos oleosidade, o couro cabeludo menos pesado e os fios novos aparecendo aqui próximos à testa e na divisão do cabelo. Mas tem um erro enorme que pode acabar destruindo o couro cabeludo. As pessoas exageram na quantidade e isso vai causar o efeito contrário, porque o óleo de hortelã-pimenta é extremamente potente. Quando usado puro, em excesso, ele pode causar irritação, ardência, coceira, vermelhão, descamação e até inflamação do couro cabeludo. E o couro cabeludo inflamado é o inimigo número 1 do crescimento capilar. Então vai uma regra bem importante, menos é mais. Normalmente poucas gotas já bastam. Outra informação interessante, você vai perceber menos oleosidade no couro cabeludo, isso é muito importante. Porque o excesso de oleosidade literalmente sufoca o ambiente do folículo. E uma coisa que quase ninguém fala, muitas vezes o problema não é só falta de crescimento, é excesso de microinflamação silenciosa. Aí a pessoa usa química, usa secador quente, chapinha, vive estressada, dorme mal, se alimenta mal e o couro cabeludo entra num estado inflamatório contínuo. Isso vai desgastando o folículo de uma forma bem lenta. E aí alguns óleos essenciais entram justamente para ajudar nesse ambiente, como o caso do hortelã-pimenta. E agora eu vou te mostrar um óleo que pouca gente valoriza, mas que pode ser um dos mais inteligentes para quem tem um couro cabeludo e cabelo afinando depois dos 50. Porque diferente do óleo pesado, ele ajuda a equilibrar o couro cabeludo sem sufocar o folículo. Eu estou falando do óleo natural de jojoba. Ele é completamente diferente dos outros. Talvez seja um dos óleos mais inteligentes para as pessoas acima dos 50 anos. Para quem tem cabelo afinando, a raiz oleosa, couro cabeludo sensível, ou aquela sensação de folículo sufocado. E o mais interessante, tecnicamente, ele nem é considerado um óleo comum. A jojoba é uma cera líquida vegetal extremamente parecida com o sebo natural produzido pelo nosso couro cabeludo. E isso muda completamente a forma como ele age, porque enquanto alguns óleos podem pesar, obstruir ou deixar resíduos, a jojoba tende a ser mais leve, compatível com a nossa pele. E tem uma informação bem importante depois dos 50 anos. A gente começa, com o passar da idade, a produzir um sebo de pior qualidade. O couro cabeludo fica desequilibrado, algumas regiões do couro cabeludo ficam ressecadas, inflamadas, descamando, enquanto outras ficam excessivamente oleosas.
Isso cria um ambiente péssimo para o folículo capilar, porque o excesso de oleosidade pode acumular resíduos, aumentar a proliferação de fungos, piorar a dermatite, aumentar a inflamação e sufocar o nascimento saudável dos fios. E aí o óleo de jojoba ficou muito famoso justamente porque ele ajuda a equilibrar esse ambiente sem agredir o couro cabeludo. E aqui está uma parte bem interessante. Alguns especialistas comprovaram que, como ele tem ação parecida com a gordura do nosso couro cabeludo, o couro cabeludo entende que já existe oleosidade suficiente quando a gente aplica o óleo de jojoba. E isso vai ajudar algumas pessoas a diminuir o excesso de produção de óleo ao longo do tempo. Então pensa comigo, muita gente depois dos 50 anos começa a lavar menos o cabelo com medo dele ressecar, né? Só que aí o couro cabeludo acumula oleosidade oxidada, suor, resíduos, químicas, células mortas e microinflamação. E eu já falei antes, um folículo inflamado não produz fios fortes. E o óleo de jojoba entra justamente porque ele hidrata sem pesar, melhora a maleabilidade do couro cabeludo, ajuda na barreira de proteção e funciona muito bem como óleo carreador para óleos essenciais estimulantes. Por isso, ele é uma das melhores bases para misturar o óleo de alecrim, o óleo de hortelã-pimenta, também pode ser óleo de cedro ou óleo de lavanda. E com o passar do tempo, o couro cabeludo ele perde elasticidade. Isso influencia diretamente na irrigação do folículo. Aí você vai perceber o couro cabeludo ficando mais rígido, mais sensível ou até dolorido em algumas regiões. Aí entra a massagem com óleo de jojoba, que vai ajudar muito nisso aí. Porque além do óleo, o propósito de massagear melhora a circulação local. Mas tem um erro que quase ninguém percebe. As pessoas focam só no crescimento. Mas, como eu falei, esquece o ambiente onde o cabelo nasce. Muitas vezes o segredo não é forçar o crescimento, é remover os obstáculos que estão enfraquecendo o folículo. E o óleo de jojoba ajuda muito nesse equilíbrio. Agora eu vou te mostrar um óleo extremamente interessante para quem tem quebra, ressecamento, aqueles fios ásperos, cabelo sem brilho e aquela sensação de envelhecimento acelerado dos fios. Porque esse óleo consegue penetrar profundamente na fibra capilar. Eu tô falando de um dos meus queridinhos também, o óleo de coco. Agora a gente vai falar desse óleo que é super estudado quando o assunto é proteção da fibra capilar. E existe uma diferença bem importante. Enquanto alguns óleos atuam mais no couro cabeludo, o óleo de coco chama atenção principalmente pela capacidade de penetrar profundamente no fio. E isso é raríssimo. A maioria dos óleos fica apenas na superfície do cabelo. E o óleo de coco é diferente porque ele é rico em ácido láurico, que é uma molécula pequena com alta afinidade pelas proteínas do cabelo. Tá, mas por que isso é tão importante depois dos 50? Porque o envelhecimento não afeta só o folículo. O próprio fio envelhece. O cabelo começa a perder proteínas estruturais, água, elasticidade, lipídios naturais e resistência. E aí acontece aquilo que muita gente percebe. Cabelo áspero, sem brilho, quebradiço, armado, opaco e afinando a cada dia mais. Agora tem uma informação bem importante. Muitas pessoas acham que estão sofrendo só com a queda, mas na verdade estão sofrendo com a quebra excessiva. O fio até nasce, mas quebra antes de ganhar o comprimento e a densidade. E é aqui que entra o óleo de coco, porque ele ajuda a reduzir a perda de proteína do cabelo. E isso é super importante, porque toda vez o cabelo, quando sofre calor, chapinha, química, escovação agressiva, sol ou atrito, ele perde proteína. E quanto mais proteína o fio perde, mais fraco ele fica. E o óleo de coco ajuda justamente a diminuir isso aí. Se você usar, você vai perceber o cabelo mais alinhado, menos frizz, menos quebra e uma sensação de fio mais encorpado. Mas presta atenção uma coisa que pouca gente fala. Depois dos 50, o couro cabeludo também produz menos proteção natural. E isso faz o fio perder hidratação mais rápido. Por isso muita gente me diz, Rô, meu cabelo mudou completamente depois da menopausa. E muda mesmo. Existem alterações hormonais, alterações lipídicas e alterações estruturais do fio. Mas tem um detalhe interessante, quando o fio perde hidratação e proteína, ele fica mais vulnerável à oxidação. E cabelo oxidado envelhece muito mais rápido.
Aí entra o óleo de coco, com ação antioxidante que ajuda a proteger essa estrutura. Mas tem um erro, muita gente exagera, passa óleo demais, deixa dias no cabelo, não lava corretamente e acaba abafando o couro cabeludo. Principalmente para quem já tem dermatite, excesso de oleosidade ou tendência à inflamação. Por isso o óleo de coco normalmente funciona melhor se você aplicar no comprimento, nas pontas ou em misturas equilibradas. Mas tem uma estratégia muito inteligente que muita gente acima dos 50 anos começou a fazer. Misturar óleo de coco com óleos estimulantes, porque enquanto um protege a fibra, o outro trabalha na circulação e estímulo do folículo. Isso cria um ambiente extremamente interessante. Menos quebra, melhor ambiente capilar e sensação de cabelo mais cheio. No próximo bloco eu vou te mostrar um óleo que quase ninguém associa ao cabelo, mas que ajuda muito as pessoas que têm queda relacionada ao estresse, tensão e inflamação silenciosa do couro cabeludo. Estou falando do óleo de lavanda. Já ouviu falar? É um óleo que muita gente usa como relaxante, mas começou a chamar a atenção também no mundo capilar. E existe uma coisa super importante que ninguém liga à queda de cabelo, o estresse. Muita gente depois dos 50 vive em estado constante de tensão. Dorme mal, acorda cansado, vive preocupado, toma muitos medicamentos, passa por ansiedade, lida com alterações hormonais e o corpo entra num estado inflamatório silencioso contínuo. E o couro cabeludo vai sentir isso sim, porque o ambiente capilar é extremamente sensível à inflamação do corpo. Quando o corpo entra em estresse crônico, acontece uma alteração importante em substâncias ligadas ao cortisol e à inflamação, e isso pode empurrar o cabelo mais rapidamente para a fase da queda. Então presta atenção no que eu vou te falar. Muita gente acha que o cabelo cai só por falta de vitamina, mas tem pessoas com exames normais que continuam perdendo cabelo por causa do estresse inflamatório contínuo. E é justamente aí que a lavanda começou a chamar a atenção. Ela tem compostos aromáticos e antioxidantes extremamente interessantes. Tem linalol, acetato de linalina, substâncias com potencial calmante e antioxidante. Isso vai ajudar o couro cabeludo de várias formas. Algumas pessoas já percebem nas primeiras semanas. Menos sensibilidade, menos coceira, menos sensação de irritação e o couro cabeludo muito mais equilibrado. O óleo de lavanda precisa ser diluído, tá? Nunca aplica puro no couro cabeludo. Mais gotas não significa mais resultado. Isso é um dos maiores erros da internet. O óleo essencial em excesso pode sensibilizar, irritar e até piorar a inflamação do couro cabeludo. Agora no próximo bloco eu vou te mostrar um óleo pouco conhecido, mas muito usado para afinamento intenso, perda de densidade, aquelas entradas aumentando cada vez mais e o couro cabeludo enfraquecido depois dos 50. Ele ficou muito famoso em homens que tomam ele, né, via oral para alterações hormonais. É o óleo de semente de abóbora. E aqui entra uma questão bem importante depois dos 50 anos. O cabelo não depende só da circulação, ele também sofre influência hormonal. E isso vale tanto para homens quanto para as mulheres. Nos homens, muitas vezes acontece o aumento da sensibilidade dos folículos aos derivados hormonais ligados ao afinamento capilar. E nas mulheres, principalmente depois da menopausa, ocorre uma redução da proteção hormonal, alteração da espessura do fio, redução da densidade e aumento da miniaturização capilar. E é exatamente aí que o óleo de semente de abóbora começou a chamar a atenção. Eu mesmo não fico sem meu óleo de semente de abóbora. Ele é cheio de fitoesteróis, vitamina E, antioxidantes, zinco, ácidos graxos e compostos lipídicos importantíssimos para o couro cabeludo. O zinco é um dos minerais mais importantes para o folículo capilar. Quando a gente está deficiente em zinco, você vai perceber o afinamento, crescimento lento, uma queda difusa, unhas fracas e fios sem resistência. E o óleo de semente de abóbora tem esses compostos que vão nutrir o ambiente capilar. Ele possui antioxidantes naturais que vão deixar o folículo muito mais saudável. Algumas pesquisas começaram a observar compostos presentes na semente de abóbora
relacionados ao equilíbrio do ambiente hormonal no couro cabeludo. É aí que as pessoas começaram a usar esse óleo em estratégias. Eu, por exemplo, agora com a menopausa, eu vi que meu fio afinou demais. E comecei a ter entradas aqui mesmo. Comprei o óleo de semente de abóbora, eu tomo 20 gotas todo santo dia. E realmente, depois ali de 3, 4 meses usando, eu notei uma melhora muito grande na textura do meu fio, na densidade, parece que ele até aumentou o volume. Eu compro para tomar, mas tem também óleo de semente de abóbora específico para passar no couro cabeludo. Não passa puro, tá? E nem óleo demais, que pode aumentar a oleosidade, dificultar a limpeza do couro cabeludo, aumentar os resíduos e até piorar a inflamação. O segredo está no equilíbrio. E um outro óleo que quase ninguém lembra quando fala em cabelo, mas vem sendo usado há muitos anos em protocolos naturais para fortalecer o cabelo, é o óleo de cedro. Tem uma coisa bem interessante. Alguns óleos focam mais na hidratação. O óleo de cedro, ele começou a ganhar espaço justamente pela relação que ele tem com a circulação e equilíbrio do couro cabeludo. Ele tem compostos extremamente concentrados que ajudam no ambiente do folículo. Isso é super importante depois dos 50, porque o couro cabeludo muda muito. Muitas pessoas começam a perceber depois de 2, 3 semanas usando uma raiz mais forte, menos afinamento, mais volume, menos entrada. Os homens usam muito aqui para aquelas entradas no couro cabeludo e aumenta o crescimento do cabelo. Claro que é um processo lento e silencioso. Você vai sentir o couro cabeludo mais leve, menos oleosidade, menos irritação e os fios mais resistentes depois do uso contínuo. Nunca usar o óleo de cedro sozinho, ele funciona muito, muito melhor se associado com outros óleos, principalmente o de alecrim, jojoba, hortelã-pimenta e óleo de semente de abóbora. Eu até tenho um aqui, óleo de semente de abóbora, para aplicar, que aqui diz para cabelos. Esse aqui não é para tomar, não é o prensado a frio para tomar, mas é para cabelo. De vez em quando eu uso, faço uma máscara, faço uma massagem, aí eu coloco um pouco de óleo de alecrim. Outro ponto importante que muita gente esquece, depois dos 50 anos o couro cabeludo sofre glicação, que é um processo onde o excesso de açúcar e a oxidação danificam proteínas importantes do nosso corpo, incluindo estruturas da pele e do folículo. Isso acelera o envelhecimento do couro cabeludo. Por isso, com o passar do tempo, as pessoas percebem o cabelo mais fino, sem brilho, sem densidade e com envelhecimento acelerado. É por isso que os protocolos capilares inteligentes, eles tentam melhorar a circulação, reduzir a inflamação, proteger contra a oxidação e melhorar a nutrição local. E se o teu cabelo perdeu a força, tá fino, parou de crescer, ou parece que ficou sem vida depois dos 50 anos, a gente precisa focar em circulação, oxigenação, estímulo do couro cabeludo e ativação do ambiente do folículo. Porque muitas vezes o folículo não morreu, ele está ali lento, né? Está dormindo, metabolicamente adormecido. E eu fiz uma mistura que foi pensada justamente para melhorar esse ambiente. 1 colher de sopa do óleo de jojoba, 1 colher de chá do óleo de rícino, 5 gotinhas do óleo de alecrim e 2 gotas do óleo de hortelã-pimenta. A jojoba entra como uma base inteligente, ajuda no equilíbrio do couro cabeludo sem sufocar o folículo. O óleo de rícino vai proteger a fibra e reter hidratação. E o alecrim trabalha principalmente na circulação e no ambiente antioxidante. E a hortelã-pimenta ajuda naquela sensação de ativação do couro cabeludo. O objetivo aqui não é para encher a tua cabeça de óleo, tá? Isso é um erro. Faz essa mistura e aplica algumas gotas e faz uma massagem, uns 5, 6 minutos. Essa massagem é super importante porque ela ajuda na circulação, na oxigenação e na mobilidade do couro cabeludo e melhora a distribuição dos ativos. Quanto tempo deixar? Deixa agir por mais ou menos 1 a 2 horas antes de lavar. Não vai dormir com a mistura na cabeça, tá? Esse é outro erro gigantesco. Dormir com óleo pesado pode abafar o couro cabeludo, aumentar a oleosidade, irritar e favorecer a inflamação. E uma informação bem importante, as pessoas querem resultado rápido, mas folículo capilar é lento e normalmente aparece primeiro menos quebra, menos fios na escova,
couro cabeludo mais saudável e a sensação da raiz mais forte. Depois começam a aparecer fios novos ali entre 1 mês e meio a 2 meses usando essa mistura. Essa mistura foi pensada para engrossar os fios, reduzir a quebra, devolver a densidade e melhorar aquele cabelo ralo e envelhecido depois dos 50 anos. Agora eu vou te mostrar uma mistura extremamente interessante para quem olha para o cabelo e sente que ele afinou demais, perdeu o volume, perdeu o corpo, ficou muito ralo, sem peso e extremamente quebradiço, que tem uma diferença importante entre queda capilar e perda de densidade. Muitas pessoas depois dos 50 não estão perdendo tanto cabelo assim. O problema é que ele vai ficando cada vez mais fino. E isso acontece porque o folículo enfraquecido começa a produzir fios em miniatura. Então presta atenção nisso, que é a parte bem importante. O fio fino quebra muito mais fácil, ele sofre mais, com secador, com vento, com chapinha, com química, até escovar o cabelo todos os dias. Sofre com o sol e até o atrito do travesseiro. E quanto mais ele quebra, mais o cabelo parece ralo. Então essa mistura foi pensada para fortalecer a fibra, melhorar a retenção da hidratação e reduzir a quebra e proteger o fio do envelhecimento. 1 colher de sopa do óleo de coco, 1 colher de sopa do óleo de semente de abóbora, 4 gotas do óleo de lavanda e 3 gotas do óleo de cedro. Olha como essa combinação foi montada estrategicamente. O óleo de coco ajuda na proteção da fibra capilar e na redução da perda de proteínas. O óleo de semente de abóbora vai nutrir o couro cabeludo. A lavanda ajuda no equilíbrio inflamatório e o cedro completa o trabalho, aumentando a circulação e fortalecendo a raiz. Vai aplicar, como eu falei do outro óleo. Pode aplicar 2 a 3 vezes por semana, sempre fazendo massagem, deixa 5 a 10 minutos, depois enxagoa. Um erro que eu vejo muito assim, as pessoas elas começam a usar shampoo agressivo tentando limpar o couro cabeludo. Só que o excesso de detergência vai piorar ainda mais a fragilidade do fio, porque remove a pouca proteção natural que ainda existe. Aí o cabelo perde ainda mais resistência. E agora eu vou te mostrar a mistura mais poderosa desse vídeo. Para queda intensa, afinamento acelerado, couro cabeludo enfraquecido e pessoas que sentem que o cabelo simplesmente parou de reagir depois dos 50 anos. Ela foi pensada para as pessoas que dizem assim, meu cabelo não reage mais. Ou então, parece que minha raiz morreu. Ou então, o fio ficou extremamente fino e o meu cabelo diminuiu pela metade. Olha essa combinação. 1 colher de sopa de óleo de jojoba, 1 colher de sopa de semente de abóbora, 4 gotas do óleo de alecrim, 2 gotas do óleo de hortelã-pimenta e 3 gotas do óleo de cedro. A jojoba equilibra o couro cabeludo e não pesa. A semente de abóbora atua no ambiente lipídico e antioxidante do folículo. O alecrim vem com a circulação. A hortelã-pimenta ajuda naquele estímulo do couro cabeludo. E o cedro completa o fortalecimento da raiz. Essa mistura trabalha no ambiente do folículo. E isso muda tudo, porque o problema muitas vezes não é só o fio. Como eu falei, é o terreno onde o fio nasce. Aplica também pequenas quantidades na raiz, no couro cabeludo. Massageia por 5 minutos. A massagem vai ajudar aí na circulação, na drenagem, na oxigenação. Você tem que massagear lentamente, um movimento firme, mais confortável, não vai apertar e esfregar a cabeça. Essa mistura normalmente funciona melhor 2 a 3 vezes por semana. Mais do que isso pode irritar o teu couro cabeludo. E algumas regrinhas eu quero que você entenda. Ó. A primeira delas, não é a quantidade que dá resultado, esse é um dos maiores erros que eu vejo. As pessoas praticamente encharcam a cabeça de óleo e o couro cabeludo não precisa disso. Excesso de óleo vai obstruir, acumular resíduos, dificultar a oxigenação, aumentar os fungos e até piorar as inflamações, principalmente depois dos 50 anos, quando o couro cabeludo já está mais sensível. Outra coisa, massagem agressiva não ajuda. Tem gente que praticamente arranha a cabeça, isso pode irritar mais o folículo. O movimento correto é lento, sim, firme, circular e que seja confortável.
como se você estivesse descolando suavemente o teu couro cabeludo. Outro erro gigantesco é dormir com óleo pesado no couro cabeludo. Não faça isso. Para algumas pessoas isso vai abafar os folículos, aumentar a oleosidade, aumentar a proliferação de fungos, piorar a dermatite e diminuir a irrigação capilar. 40 minutos, 1 hora no máximo já são suficientes. Depois, cuidado com esse próximo erro, tá em lavar o cabelo. Aí a pessoa usou esse óleo e vai lá e usa um shampoo extremamente agressivo, tentando remover todo o óleo. Aí remove junto a proteção natural do couro cabeludo. O ideal é um shampoo suave, sem excesso de detergência e água morna. A água muito quente vai piorar o ressecamento, a inflamação, a quebra e a sensibilidade do couro cabeludo. O excesso de lavagem também piora o problema. Muita gente lava várias vezes ao dia, daí com shampoo forte, faz química, secador e o couro cabeludo entra em estresse contínuo. Isso acelera o envelhecimento do folículo. E o maior erro é misturar óleo demais. A pessoa vê uma receita na internet, mistura 10 óleos, usa quantidades absurdas e transforma o couro cabeludo numa irritação química. O essencial é a constância, poucas gotas já bastam. Escolha uma das receitas. Essa semana eu vou fazer essa aqui. Aí na próxima semana faz outra e vai intercalando. Lembra, o folículo capilar é lento e esse é um dos maiores erros das pessoas. Usam uma mistura 2, 3 vezes, olham no espelho e querem milagre. Não viram nada e desistem. Só que o cabelo não funciona assim, principalmente depois dos 50. Porque nessa fase o metabolismo do folículo tá mais lento. A circulação não é mais a mesma, o couro cabeludo envelheceu e o ciclo do cabelo demora mais para responder. O cabelo ele cresce em fases, tem fase de crescimento, de transição, de repouso e de queda. E depois dos 50, muitos fios entram mais rapidamente na fase de repouso e o tempo de crescimento diminui. Então, o objetivo dessas estratégias naturais é tentar melhorar o ambiente para que o folículo volte a trabalhar de uma forma mais saudável. Agora vem a pergunta que todo mundo quer fazer, tá? Mas quanto tempo demora? E eu vou ser extremamente sincera contigo. As primeiras mudanças normalmente não aparecem no crescimento. O que geralmente acontece primeiro é menos fios nos travesseiros, menos cabelo aí no ralo do banheiro, menos quebra, o couro cabeludo mais equilibrado, menos coceira e uma sensação de raiz mais firme. Isso costuma acontecer já nas primeiras semanas, ali entre 3 a 4 semanas. Depois você vai começar a perceber, ali entre 6 a 8 semanas, pequenos fios novos, principalmente aqui perto da testa, na divisão do cabelo ou nas entradas. Só depois começa a melhorar mais visivelmente a densidade, o volume e a espessura. Fio que às vezes afinou demais, ele pode demorar meses para recuperar aquela aparência mais grossa. O cabelo responde de uma forma bem lenta. E aqui está o segredo do vídeo, a constância. Muita gente quer resultado rápido, mas destruiu o couro cabeludo durante anos. Então não existe milagre, existe constância. O cabelo precisa de tempo para reagir. E agora a mensagem final do vídeo é que envelhecer não significa aceitar um cabelo cada vez mais fino, fraco e sem vida. O que acontece é que depois dos 50, o couro cabeludo começa a exigir um pouquinho mais de cuidado, porque o folículo envelhece junto com a gente. A circulação muda, os hormônios mudam, o estresse oxidativo aumenta, o couro cabeludo perde elasticidade e o fio perde a proteção natural. Mas o folículo ainda está ali, ele não morreu, ele apenas entrou no estado de lentidão, inflamação e enfraquecimento. E é exatamente por isso que você vai perceber a melhora quando estimula a circulação, reduz a inflamação, melhora o ambiente do couro cabeludo, corrige alguns hábitos e usa os ativos certos com constância. E agora eu quero saber de ti, qual desses óleos você ficou com mais vontade de testar? O de rícino, de alecrim, de hortelã, jojoba, semente de abóbora? Escreve aqui nos comentários. E se você quiser, no próximo vídeo eu posso trazer as vitaminas que ajudam no crescimento capilar, os exames mais importantes para queda de cabelo
e os suplementos mais usados para engrossar os fios depois dos 50. E se você ficou até o final, escreve aqui nos comentários. Queda nunca mais, porque eu vou saber que você entendeu a mensagem mais importante desse vídeo. Muitas vezes o cabelo não acabou, ele só precisa de um ambiente certo para voltar a reagir. Um beijo da Rô, até a próxima dica.